Declaração de variáveis numéricas. Ô, gente, como o próprio nome diz, o programa é um solver. Em inglês a gente fala desse jeito mesmo, solver. Às vezes a gente usa a entonação em português, dá vontade de falar solver, mas o jeito certo é esse mesmo que eu falei, tá? Seguinte, então o programa é um resolvedor de equações e por isso é de se esperar que existam variáveis que sejam numéricas, correto? E é isso mesmo. O programa ele é capaz de lidar com diferentes tipos de variáveis, incluindo as variáveis numéricas. E por se tratar de um curso básico, introdutório, eu não vou conseguir te mostrar todas as funcionalidades do IIS sobre as variáveis numéricas. Então, qualquer coisa, você procura o manual, por favor. Uma variável numérica é uma variável em que sua medida ou seu número tem um significado numérico. Por exemplo, vamos falar sobre a área térmica. O volume de um copo de água é um valor numérico. A quantidade de pedras de gelo dentro do copo de água é uma variável numérica. A temperatura do líquido em um dado instante é expressa através de uma variável numérica. Mais exemplos da área térmica. A quantidade de energia transferida em uma reação química é uma variável numérica. Enfim, a gente tem uma quantidade enorme de exemplos na área da engenharia que nos permite ilustrar a importância do uso desse tipo de variável. Mas a gente pode ir além, pode ir adiante e imaginar o uso de variáveis numéricas para descrever assuntos importantes do nosso dia a dia. Importantes não, vitais, como por exemplo o número de gols que o Galo faz numa partida de futebol. Isso é um valor numérico e, diga-se de passagem, hein, costuma ser um valor numérico bem alto. Mesma coisa se aplica ao número de troféus e títulos conquistados. São expressos através de variáveis numéricas. Então, eu acho que já deu para você entender a importância de saber lidar com esse tipo de variável. Agora, a gente também tem as variáveis que são compostas por caracteres. Um dos tipos dessas variáveis são as chamadas variáveis string. Por exemplo, pode ser que você precise armazenar uma sigla dentro do programa e você só vai conseguir fazer isso usando uma variável do tipo string. Essa aula de agora é sobre variável numérica. A aula de variável de string é a aula número 5. Mas tá tão bonito esse slide que eu acho que eu vou até enrolar mais um pouquinho aqui, mas a gente tem que seguir, né? Tudo que vier de agora em diante vai ficar chato, com um brilho menor, mas isso é normal. A vida é assim, temos que seguir. Tem os pontos altos, iguais a esse slide, e depois volta à normalidade. Mas eu quero te mostrar uma regra fundamental do programa, porque o programa só vai funcionar se ele tiver um sinal de igual inserido dentro da sua linha de comando. Então essa é a regra número 1. Tem que ter sinal de igual em algum lugar. Vamos supor que você vai usar o programa para resolver equações relacionadas com o projeto de engrenagens cilíndricas de dentes retos. Para calcular as tensões atuantes, a gente vai precisar da geometria fundamental da roda dentada, como por exemplo, o diâmetro primitivo e a largura da engrenagem. Se a gente definir que B é a variável correspondente à largura da engrenagem e D é a variável correspondente ao diâmetro primitivo, e se a gente quiser colocar isso dentro do programa, a gente vai precisar declarar variáveis numéricas. Então o que eu vou fazer agora é abrir o programa e te mostrar alguns aspectos interessantes sobre a declaração de variáveis numéricas no IIS. Então eu vou abrir o programa, vou esperar ele fazer a verificação da minha versão, e aí, a gente vai digitar essas equações diretamente aqui no Equations Window. Como no último slide eu falei de uma engrenagem e citei duas variáveis numéricas relacionadas à sua dimensão, eu vou inserir aqui então a variável B, que, por exemplo, corresponde à largura daquela engrenagem. Eu posso achar que o programa já entendeu do que se trata, e vou aqui no menu de Calculate para fazer a verificação através do Check Format, ou também usando a tecla de atalho Ctrl K, ou também clicando aqui nesse botãozinho de fazer a verificação. E na hora que eu fizer essa verificação, é claro que vai dar errado. Por quê? Nós infringimos a regra número 1, que é a ausência de um sinal de igualdade. Então, é claro que o programa não iria funcionar, porque eu só inseri uma letra sem um sinal de igual, e para que a lógica faça algum sentido, é mandatório que na linha de comando tenha o sinal da igualdade. Muito bem, então agora eu vou te explicar como fazer para declarar essa variável da maneira correta. As variáveis que forem declaradas devem iniciar com uma letra, seja essa letra maiúscula ou seja essa letra minúscula. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que o B é igual a 9,8. Digo ponto 8 porque o separador decimal do sistema está configurado para o padrão americano, conforme indicado aqui no rodapé. E eu vou declarar também uma outra variável, colocando um espaço, ponto e vírgula,
espaço D igual a 60. E agora sim, eu vou fazer a verificação através do botão de Check Equations. O retorno que eu tenho é de que eu tenho duas equações com duas variáveis. Então, bem bacana. Uma outra coisa que eu já tinha mostrado para vocês é que eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso colocar uma linha em branco entre as linhas de comando e o programa responderia da mesma maneira, sem nenhum erro de sintaxe detectado. Também eu poderia fazer eliminando essa linha em branco que separava essas duas linhas de comando e também o programa não encontrará nenhum tipo de problema de sintaxe. Um outro aspecto importante sobre a declaração de variáveis inclusive eu já falei sobre isso antes, se a gente não der espaço entre as letras, a variável passa a ser a sequência dessas letras. Por exemplo, se eu colocar aqui, GH igual a 35, na hora que eu fizer esse tipo de verificação, vocês percebem que aqui na paleta de variáveis foi introduzida uma nova variável equivalente ao GH. E eu sei que dependendo da versão do programa que você está usando, você não tem acesso a essa paleta de variáveis, o que não tem o menor problema. Você pode clicar aqui em Options, Variable Info, e também se você quiser você pode usar o atalho F9, ou também você pode clicar aqui nesse botão que tem o ícone das Variable Info. Dá na mesma, você pode acessar da mesma forma. Então o programa assume que essa nova variável, pelo fato de não haver espaço entre as duas letras, é GH, ou seja, a sequência das letras. Outro ponto fundamental que você precisa ter conhecimento é que as variáveis não podem ser escritas com caracteres especiais. Então, por exemplo, parênteses, asterisco, uma barra inclinada para a direita, um operador menos, um operador mais, chaves ou ponto e vírgula não podem ser usados para declarar variáveis. Então, vou fazer a verificação aqui e você percebe que o sistema encontra um erro de sintaxe. Tá legal? Vários desses símbolos são utilizados para outras coisas, não para declaração de variáveis. Estamos entendidos? Muito bem, então eu vou apagar aqui e continuar te mostrando os aspectos fundamentais das declarações de variáveis, principalmente as variáveis numéricas. Eu vou apagar aqui e começar a digitar uma equação bem longa. A mais B mais C mais D mais E mais R mais T e assim por diante. Imagine que essa equação pudesse ser bastante longa. Eu posso fazer uma quebra colocando o sinal do E comercial e passando para a próxima linha, continuando mais W, mais E novamente, mais R, mais F, igual a 25. Na hora que eu faço a verificação, o programa me retorna a informação de que foi encontrada uma equação com 9 variáveis, sem erros de sintaxe. E eu posso fazer a verificação das equações formatadas através do Windows, e eu posso selecionar o Formatted Equations, ou também usar a tecla F10. E igualmente posso utilizar esse ícone aqui para fazer a verificação das equações. Perceberam então que esse E comercial permite que eu faça a quebra visualmente na linha de comando que está descrita na Equations Window, mas, ao mesmo tempo, em termos de formatação de equações, a equação fica íntegra. Nós já havíamos conversado que os comentários, que são recursos extremamente úteis para a gente, os comentários são ignorados pelo processador durante a rotina de cálculo. Só que tem uma regra. Os comentários devem ser declarados entre aspas. Então eu vou colocar aqui, comentário A. Aí eu vou usar o recurso de copiar e colar e vou colocar aqui uma outra opção, que é colocar os comentários entre chaves. Vou fazer alteração para o comentário do B. E também iniciar a linha de comando com duas barras inclinadas para a direita e eu teria o comentário C. Inclusive, na videoaula passada, no tutorial, eu acabei colocando aqui duas barras invertidas para a direita e elas não são necessárias para que a gente tenha um comentário na linha de comando. Então, só para fazer a verificação, se eu clicar aqui na janela de equações formatadas, somente o comentário A aparece, porque, por definição, somente os comentários que estiverem entre aspas aparecem. Comentários entre chaves ou iniciados por duas barras inclinadas à direita não aparecem na janela de equações formatadas. Então tudo isso a gente já sabia e eu fiz uma breve revisão. Agora tem uma novidade em termos de comentários, porque os comentários são muito importantes para que a gente possa organizar a declaração das nossas variáveis, sejam elas numéricas ou variáveis string. Um aspecto interessante sobre os comentários é que existem dois níveis de comentário. Tem o comentário do nível 1 e o comentário do nível 2. E esse recurso
serve para que você diferencie categorias entre os comentários que você utilizar na sua rotina de programação e rotina de cálculos. Esse recurso de níveis 1 e 2 será utilizado por cada indivíduo de acordo com a lógica de programação e com a organização de cada um. Então, para você diferenciar entre qual nível ou qual categoria de comentário você quer, basta que você coloque um sinal de exclamação na frente do comentário. Então, eu vou começar tudo de novo aqui, selecionar, apertar o delete e declarar algumas variáveis. Por exemplo, w igual a 10 e vou fazer um comentário, colocar aqui galo doido. Depois eu vou colocar j igual a 20. Vou colocar um comentário entre aspas. Vou colocar uma exclamação, melhor time do mundo. Uma terceira variável chamada t igual a 23 e vou fazer um comentário entre chaves. Daí vou declarar uma variável a, que é igual a 69, e vou declarar um comentário iniciando essa parte da linha de comando com duas barras invertidas para a direita. Vou colocar um sinal de exclamação e colocar essa frase importantíssima aqui. Turma, antes da gente fazer qualquer tipo de processamento com esses dados, vamos fazer uma análise minuciosa. A gente vai tentar prever, nos baseando no que eu expliquei até agora, o que vai acontecer quando eu pedir para o programa rodar esse sistema de equações. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um print screen dessa tela e vou retornar para o PowerPoint, porque lá fica muito mais fácil de eu fazer algumas marcações de edição de vídeo. Vamos lá? Beleza, se vocês prestarem atenção, eu coloquei um print screen aqui no meio da tela para que a gente possa fazer algumas análises e constatações e tentar entender o que o programa vai processar em função disso que a gente digitou na Equations Window. Olha só, vocês podem perceber que eu declarei o primeiro comentário entre aspas. Vocês conseguem ver isso, certo? E daí, o segundo comentário, eu também declarei entre aspas, só que eu coloquei um ponto de exclamação no início do texto do comentário. Faz sentido essa minha constatação, concordam? Agora, por sua vez, o terceiro comentário eu declarei entre chaves. E daí, no quarto comentário, eu iniciei a declaração do comentário com duas barras inclinadas para a direita e o texto foi iniciado com um ponto de exclamação. Agora que a gente tem todas as constatações feitas, eu te pergunto o seguinte: o que a gente pode esperar do programa por conta desse estilo de formatação que eu usei? Vejamos, pelo fato de eu ter colocado o ponto de exclamação na frente desses comentários, o programa vai interpretá-los como sendo comentários do segundo nível. Já aqueles que não tenham o ponto de exclamação, não tenham, tá? Eles são comentários de primeiro nível. E por fim, os comentários que eu declarei entre chaves ou aqueles que eu iniciei através de duas barras inclinadas para a direita na frente, eles não devem aparecer na Formatted Equations Window. Vamos ver se nossas previsões estão certas? Só que para isso, obviamente, eu preciso retornar ao programa. Aí eu vou fazer a compilação através do Check Equations e no fim eu vou também conferir a janela com as equações formatadas. Você vai perceber que é o seguinte, se é a primeira vez que você está utilizando o IES, por padrão está tudo em preto. Exatamente como está no meu. Então, a gente tem dificuldade em diferenciar o que é comentário e o que é equação. Então, nesse padrão de configuração, você nem percebe a diferença entre os níveis de comentário, porque o comentário do nível 1 e o comentário do nível 2, eles estão aparecendo todos da mesma forma. E aí você pode pensar que não existe a menor serventia em separar em níveis diferentes de comentário. E obviamente, como a gente já tinha conversado, o que estiver entre parênteses ou iniciado com duas barras inclinadas para a direita não aparecem nos comentários da janela de equações formatadas. Então eu vou te ensinar a mudar a cor das preferências, acessando o seguinte menu, Options, Preferences, e aí já deve aparecer para você a opção de Display. E aqui eu costumo atribuir a cor azul, apesar de detestar a cor, para os comentários do tipo 1 e a cor vermelha para o comentário do tipo 2, ou do nível 1 e do nível 2, para manter a terminologia que eu utilizei anteriormente. Vou clicar em OK e quando eu faço isso, o programa reconhece essas diferenças. Agora olha que coisa interessante. Mesmo eu tendo um sinal de exclamação que tornaria esse comentário do tipo 2, ao utilizar as duas barras inclinadas para a direita, o sinal de exclamação aqui não tem essa função. Tanto é que olha que coisa interessante, eu vou trocar essas duas barras invertidas pelas chaves e ao selecionar as equações formatadas, o programa automaticamente agora sim reconhece o sinal de exclamação como sendo um comentário do nível 2. Legal, né? Então vamos voltar para o PowerPoint para que a gente possa continuar algumas explicações importantes sobre as declarações de variáveis numéricas. Olha aí, se você já estudou a parte inicial da mecânica estrutural,
você deve se lembrar que se a mola operar no regime linear, a gente sabe que a lei de Hooke pode ser utilizada para expressar a relação entre a força F aplicada e o deslocamento X da mola. Essa relação linear, ela é permeada pela constante de rigidez K, que essa equação é conhecida como a lei de Hooke. Quando sob a ação de forças, as molas de forma geral armazenam energia potencial elástica, que a gente chama de U. A energia potencial elástica U pode ser calculada através da expressão meio de K vezes X ao quadrado. Então a gente vai usar essas duas equações, muito aplicadas na mecânica, para a gente explorar outros recursos interessantes do programa. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um catálogo de um fabricante que mostra molas de tração. A ideia é a gente pegar uma mola real para ilustrar alguns cálculos. Por exemplo, vamos pegar essa mola aqui de numeração interna 6070. Esse número é uma codificação interna do fabricante que nos permite identificar que a rigidez dessa mola é 109 newtons por milímetro. Então esse é o valor da variável K que aparece nas duas equações. Então vamos fazer o seguinte, vamos migrar para o programa para a gente fazer uns cálculos simples sobre essa mola. Eu acho importante a gente usar um caso de aplicação real porque daí você entende a utilidade de implementar essa ferramenta computacional. Então o que eu vou fazer agora é começar a digitar aqui na Equations Window essas equações. Então eu vou colocar, por exemplo, F igual K asterisco X, que é vezes X, e ele está colocando isso aqui em azul porque eu acabei de fazer um cálculo anterior e aí ele guarda a formatação antiga. Na hora que eu fizer a verificação de equações, a cor preta retorna para a janela de equações. E também vou digitar U igual 1 dividido por 2 vezes K vezes o X elevado ao quadrado. E o recurso de elevado é expresso através do acento circunflexo. E não fica preocupado não, porque no tutorial 7 eu vou fazer uma lista completa de todas as formatações dos principais e mais comuns comandos para expressar as operações matemáticas, tá bom? Então só para não perder o costume, eu vou fazer a verificação da consistência das equações. E tá tudo bem, tem duas equações, são 4 variáveis. Mas turma, deixa eu te chamar a atenção sobre um negócio que me incomoda bastante no programa. Eu vou fazer essa verificação de novo. Vou verificar a consistência das equações. Poxa, e agora eu tô falando sério, tá? A gente tem um programa que é utilizado para fazer a consistência de unidades. E aí os caras me dão um vacilo desses, porque eles apresentam o tempo de compilação abreviando segundos dessa forma errada. Então o programa é muito legal, muito bacana, mas tem esse erro aí que eu não posso deixar de notar. E também fiz o cálculo em 0,062 segundos. Pelo amor de Deus, tá meio lento, hein? E claro, obviamente, as variáveis vão sendo atualizadas aqui na paleta de variáveis ou também podem ser verificadas aqui nesse ícone de atalho para a lista de variáveis. E voltando a falar sobre a palheta de variáveis, ela tem um recurso interessante, porque se eu clicar com o botão direito do mouse, por exemplo, na variável K, olha o que acontece, ele me mostra todas as ocorrências dessa variável. Igualmente na variável U, ele me mostra todas as ocorrências dela. Mesma coisa na variável X, me mostra todas as ocorrências da variável. Então, pode ser uma ferramenta bem interessante para que a gente possa fazer essa busca rápida. E se eu clicar só com o botão esquerdo em uma delas, o programa abre as configurações somente dessa variável. Então, mesmo que eu já tenha falado brevemente em outras ocasiões, na minha versão do programa, eu tenho aqui no rodapé uma série de avisos bem interessantes. E igualmente, reforço o meu comentário. Caso a sua versão do programa não tenha esse rodapé, não se preocupe, porque existem outras maneiras de você verificar e eventualmente mudar as configurações que estão sendo apresentadas aqui no rodapé, tá legal? Então aqui o S está mostrando que a configuração está no sistema norte-americano e por isso o separador decimal é o ponto, não se esqueça. Essa segunda caixa de avisos nos mostra qual a linha de comandos a gente está e qual que é a posição numérica do caractere que o seu cursor está. Então, por exemplo, eu vou mudar o cursor para cá. Mostra que o cursor está na linha 3, no caractere 2. Por sua vez, essa terceira caixa de aviso mostra o status do comando wrap. E antes de te mostrar o que esse comando faz, tem uma questão interessante que eu não consegui entender porque que o programa opera dessa maneira. Se eu der um duplo clique, ele alterna o status dessa função. E é uma parte estranha porque se eu fizer a mesma coisa aqui na questão do separador decimal, eu não consigo fazer a troca. A única maneira de eu fazer a troca do separador decimal é, conforme eu expliquei na outra aula, inserindo esse comando e pedindo para o sistema fazer a compilação. Aí ele troca o teclado, mas de maneira
que eu não sei explicar o porquê. Se eu der um duplo clique, eu não consigo alterar essa característica. Algo que eu consigo fazer com todas as outras caixas de aviso que constam no rodapé. Então deixa eu voltar para o sistema americano, porque tem versões do programa que não tem essa opção, e aí pode ser que quem esteja assistindo fique triste e preocupado. Eu vou inclusive apagar esse comando para que ninguém fique lamentando por aí. O comando wrap serve para quebrar linhas longas de comandos introduzidos na janela de equações. E daí isso elimina a necessidade de a gente ter uma barra de rolagem horizontal. Então, as linhas muito longas, para caber na janela, são quebradas na linha a seguir. E aí vai aparecer esse símbolo de continuação que é exibido na margem esquerda para indicar que a linha atual nada mais é do que uma continuação da linha anterior. Daí, essa quarta caixa de opção permite que a gente possa trocar o estilo de ou inserir, que é a forma que está, ou escrever por cima, que são recursos disponíveis em outros editores de texto. Então, por exemplo, vou deixar aqui na maneira de inserção, vou colocar o cursor nessa posição e vou apertar o espaço para vocês verem. Então, ele inseriu um espaço. Vou retornar aqui com backspace. Se eu tivesse com o modo de overwrite acionado, na hora que eu apertasse o espaço, que eu vou fazer agora, ele passa por cima do texto que estava inserido na sequência. E aí, obviamente, eu quero desfazer, eu posso perfeitamente ir no menu de edição, selecionar o undo, remover esse espaço aqui e voltar para o modelo de inserção normal. Essa quinta caixa de avisos é um seletor de letras maiúsculas ou minúsculas. Do jeito que está aqui, qualquer letra que eu inserir no programa vai estar com minúscula. Por exemplo, vou colocar G, espaço J, espaço L, estão todas com letras minúsculas. Agora, se eu alternar essa opção para letras maiúsculas, o que vai acontecer é que qualquer caractere que eu inserir será introduzido na janela de equações de maneira maiúscula. Então é bastante simples isso aqui. Então eu vou selecionar, vou apagar, vou voltar para o modelo tradicional. Percebe que a gente está falando sobre interface, turma? E a aula de interface já aconteceu. Se vocês se lembrarem, eu disse no início do curso que ele não era estanque. E eu optei por fazer isso justamente para ir te contando algumas coisas ao longo do caminho, sem que você perceba. Mas agora você percebeu porque eu te avisei. Mas também é para que você perceba que tudo foi cuidadosamente planejado para a sua melhor aprendizagem, porque aqui é o canal AFD, meu amigo. Então, voltando aqui no rodapé, na sexta posição, a gente pode acessar o sistema de unidades simplesmente dando um duplo clique com o botão esquerdo do mouse. E aí ele abre a janela de preferências para a gente na aba de sistemas de unidade. E de novo, não é para você ficar preocupado. Caso você não tenha essa barra de rodapé, não se preocupe, porque você consegue acessar esse mesmo menu através de Options e selecionando a opção de Preferences. Nessa forma de acessar, ele vai diretamente para a aba de Display e você pode perfeitamente clicar aqui em Unit System. Ou você pode acessar essa mesma opção no menu Options, vindo direto aqui em Unit System, tendo também como alternativa usar o seu respectivo atalho ou de maneira muito mais rápida clicar diretamente nesse botão aqui que é o ícone do sistema de unidades. Inclusive na aula de tutorial número 1, eu te mostrei essas coisas, mas eu acabei não trocando o sistema de unidades para você ver o que acontece. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, o sistema em inglês, só para que você perceba a mudança de layout naquele botão. Clico aqui no sistema em inglês, clico em OK. Você vai perceber aqui que aparece ENG, ressaltando que houve uma troca no sistema de unidades. Mas aqui, vamos voltar lá para o sistema no SI, porque ninguém aguenta aquelas unidades malucas que o sistema em inglês tem, tipo jarda cúbica vezes quarteirão dividido por quinzena náutica, entendeu? Então vamos voltar para o nosso tradicional SI, onde a gente fica muito mais confortável. Agora, não deixa de ser um recurso ótimo você saber que você pode trocar o sistema de unidades, porque eventualmente a gente tem algumas áreas do conhecimento nas quais as variáveis são medidas em unidades não ortodoxas. Muito bem, vamos continuar. Mais para a direita tem uma série de outras opções que podem ser perfeitamente ligadas ou desligadas ou mudadas de status simplesmente a você dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Tá legal? Então só para ter certeza que a gente está fazendo as coisas do jeito certinho, eu vou conferir novamente as equações, vou fazer uma verificação das variáveis, tá tudo bem. E aí a gente pode voltar
voltar para o nosso exemplo, onde eu quero fazer a declaração da variável K, que é a rigidez da mola, como sendo igual a 109 newtons por milímetro. Turma, eu sei que a aula não é de unidades, mas eu não aguento fazer coisas sem unidade. Vou declarar as unidades entre colchetes, vou colocar newton por milímetro e vou atualizar a lista de variáveis para que você possa perceber que automaticamente a unidade já está associada com a variável K. Legal? Bom, agora vem a parte que vocês gostam. A gente vai resolver alguns exercícios. Vamos imaginar, por exemplo, que essa mola esteja sujeita a uma força de tração de intensidade F igual 350,7 newtons. Como o programa está no sistema americano, a gente tem que digitar 350,7. Se você tivesse com as configurações no sistema europeu, o separador decimal seria vírgula. E eu não vou colocar a unidade via linha de comando, porque eu vou deixar para colocar essa unidade depois. Vou pedir para o sistema compilar. Eu não precisaria fazer isso, tá? Se você mandasse o sistema fazer os cálculos, ele faria automaticamente. Eu só faço isso agora no início para te mostrar as funcionalidades do sistema e para te treinar a ter padrão na hora de usar o programa. Se eu pedir para o sistema resolver as equações, ele vai aplicar a equação, por exemplo, da energia potencial elástica e vai ver que ele tem o K, só que ele não tem o X. Só que daí ele vai aplicar a equação da lei de Hooke, onde a gente tem o K, tem o F, ele vai achar o X e esse X que foi encontrado ele vai jogar na equação da energia potencial elástica e achar o U também. Então eu vou pedir para o sistema fazer os cálculos através ou de Calculate, Solve ou clicando aqui no ícone da calculadora. E voilá, temos a janela das soluções. Eu vou aproveitar para introduzir a unidade na variável correspondente à força aplicada, dando um duplo clique com o botão esquerdo do mouse nessa solução. E daí eu posso vir aqui, digitar N maiúsculo, clicar OK, automaticamente a unidade é atribuída a essa variável. Vou fazer a mesma coisa com essa variável X, só que eu vou te mostrar um jeito diferente de você acessar essa mesma janela de opções. Ao invés de você dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse, se você clicar uma vez com o botão direito do mouse, você chega no mesmo menu. E aí, se você agora quiser atribuir unidades que já estejam cadastradas previamente no banco de dados, basta que eu clique aqui na linha de comando de unidades, dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse e o sistema migra para essas unidades já pré-cadastradas. Como eu estou querendo colocar milímetro, eu vou clicar em qualquer uma dessas variáveis iniciais, por exemplo, e vou apertar a tecla M para que eu possa ter um atalho e o sistema já me levar para todas as variáveis que sejam iniciadas através da letra M. E eu infelizmente não tenho milímetro. Não tem problema, basta que eu adicione uma nova unidade, digito milímetro aqui, aperto o OK. Agora a unidade passa a constar no meu banco de dados, eu seleciono essa unidade, clico em Paste, clico em OK e acabei de atribuir a unidade para minha variável. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na unidade de energia potencial elástica, cuja unidade é Newton vezes milímetro ao quadrado. Clico em OK e aqui eu tenho as variáveis declaradas. Turma, ainda voltando sobre o banco de dados, a gente vai falar bastante sobre as unidades no tutorial específico sobre unidades, mas basta que vocês acessem esse banco de dados que a gente tem para que você possa adicionar, remover, pegar um banco de unidades já feito. Então, o sistema é bastante útil em relação à verificação de unidades. Tá legal? Então vamos voltar para cá. Eu quero te mostrar uma outra coisa que pode ser feita em termos de variável. Se você der um duplo clique com o botão da esquerda ou clicar uma vez com o botão da direita em qualquer uma dessas variáveis, você pode variar aqui a formatação em termos de números de casas decimais, como eu já havia comentado anteriormente. Vamos fazer isso aqui, colocar duas casas decimais. Só que uma outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, trocar a cor da fonte dessa variável. Por exemplo, vamos colocar verde, e você pode também colocar um fundo diferente porque você quer, por exemplo, ressaltar essa variável de alguma forma. Então, por exemplo, vamos supor que você vai mexer com molas por diversas vezes, então valeria muito a pena que você salve esse arquivo como você faria com qualquer arquivo do Windows. Clique em File, Save As, e aí você atribui o nome que você quiser e salva no diretório que você quiser. E daí imagine que quando você abra esse arquivo para resolver um outro exercício de mola, você tem uma situação um pouquinho diferente. Vamos supor que essa mola já foi esticada durante a montagem e por isso ela já tem uma energia potencial elástica armazenada. Então vou colocar aqui mais uma parcela, mais o underline 0, que seria a variável que contabilizaria a energia potencial elástica inicialmente absorvida. Estou inventando isso aqui agora, tá? Então eu vou compilar para que o 0 possa fazer parte da lista de variáveis. E vamos supor que nesse exercício, pode até ser com essa mesma mola, a gente tem uma força de 800 Newton
newtons aplicada nela. Vocês concordam comigo que se eu tentar resolver esse sistema de equações do jeito que tá, vai dar um problema? Eu vou te mostrar. Se eu pedir aqui para o programa compilar, ele vai atualizar a lista de variáveis e na hora que eu pedir para o programa solucionar, ele obviamente vai devolver uma mensagem de erro dizendo que tem 4 equações, 5 variáveis. Então, nesse tipo de situação, valeria, por exemplo, muito a pena que você utilizasse o recurso de comentar essa equação, porque aí, ao fazer isso, o sistema vai ignorar que essa equação esteja declarada. Na verdade, ela passa a não ser uma equação, ela passa a ser um comentário, e na hora que eu faço o cálculo, o sistema consegue calcular utilizando a lei de Hooke, que era a única expressão que a gente conseguiria aplicar. Então eu já tinha mostrado esse recurso de comentar as equações e te expliquei que elas ficariam inativas, mas agora você entendeu uma serventia para isso. E também vou te mostrar um outro sistema para que a gente possa fazer e desfazer comentários. Basta que você selecione a linha de código ou selecione a equação ou até mesmo um pedaço de uma linha de comandos e clique com o botão direito do mouse para que você possa desfazer um comentário ou para que você possa realizar um comentário nessa linha específica. Muito legal, né? Tem bastante coisa que dá para fazer com as declarações de variáveis, então eu quero voltar com vocês ao PowerPoint para a gente fazer um resumo da aula e encerrá-la. Olha lá, aqui a gente tem um resumo do que eu te mostrei nesse tutorial. Você viu que o tema da aula é de variáveis numéricas, mas ao mesmo tempo muito desses princípios básicos que eu te mostrei para variáveis numéricas vão valer também para variáveis do tipo string. Então na próxima aula eu vou te mostrar as funções que estão embutidas no programa e que usam as variáveis numéricas. Bom demais? Então já já falo contigo de novo. Até daqui a pouco.